Eu até já comentei esse tema, mas procuro falar pouco sobre isso porque é um dos assuntos que mais gera comentários dos mais idiotas. Tenho que admitir, doa a quem doer. Só que outro dia me deparei com a opinião sensata de algumas pessoas, por sinal jovens, o que me animou a voltar a esse assunto. Homens e mulheres que se relacionam com parceiras ou parceiros de grande diferença de idade já demonstram uma qualidade inquestionável logo de início: personalidade. Isto porque, evidentemente, a personalidade e, consequentemente, a força de caráter são os predicados que viabilizam a capacidade de reação aos preconceitos que irão enfrentar. Há mulheres que se dizem independentes, mas isso é da boca para fora. Quando se relacionam com homens mais velhos, nem sequer assumem essa relação, muitas vezes, e também muitas vezes escondendo o parceiro exatamente por sua incapacidade de reação à altura dos que as desafiam ou afrontam. Dizem-se independentes, mas são dependentes do que os outros dizem. Porque independência, como aliás tudo o que faz parte das relações humanas, não se reflete em palavras, mas em atitudes. Um dos depoimentos mais marcantes aos quais eu tive acesso foi o de uma moça casada com um homem mais de 30 anos mais velho. Ela diz que a reação mais forte vem das pessoas que não conhecem o casal, ou seja, os estranhos. Na família, pode haver uma reação de início, mas conhecendo a relação mais de perto, os parentes têm muito mais condições de avaliar se naquela relação existe amor de fato e passam a encará-la com naturalidade. E nem é preciso dizer que essa reação da parte de estranhos vem de uma deficiência destruidora das relações em sociedade, o péssimo hábito de as pessoas se meterem na vida dos outros. Mais frequente, é óbvio, exatamente entre as pessoas que não cuidam da própria vida. Eu posso achar o que eu quiser de uma relação dessas, mas não é problema meu. O que diz respeito a mim são as minhas relações, sejam de amor ou de amizade. A maior e mais ferina acusação nesses casos é de que a relação desse tipo é apenas por interesse financeiro. Uma das coisas mais idiotas é dizer que mulher só quer homem mais velho por interesse e acredita que novinhas lindas que se relacionam, por exemplo, com jogadores milionários e jovens, amam perdidamente esses caras. Eu já me relacionei e ainda me relaciono com mulheres bem mais jovens e posso dizer por experiência própria que não existem duas novinhas totalmente iguais, assim como não existem pessoas mais velhas totalmente iguais. E que não há burrice ainda maior do que padronizar comportamentos humanos. As pessoas não são iguais, cada um é cada um. Talvez a mãe natureza tenha tentado alertar sobre isso nas impressões digitais e na palma da mão, que nunca são iguais de uma pessoa para outra, mas a tal da humanidade não aprende. Eu costumo dizer e repetir: tem mulher que é interesseira, tem mulher que não é. E ponto. E é lógico que se a mulher procura relação com um homem de vida financeiramente estável, qual é o problema? Quem gosta de pobreza? Quem não gosta de conforto e de bem-estar? Quem vai procurar relação para passar dificuldade na vida? O que sobra mesmo neste mundo é uma coisa chamada hipocrisia. É lógico que a relação tende a não dar certo se for exclusivamente por interesse financeiro, o que é muito diferente. Mas aí também não vai dar certo se o casal for de novinho. Uma hora ou outra se esgota se for só pelo lado financeiro. Mas vamos supor que uma relação seja por interesse. Aí você sai falando. Mas acontece que ainda assim vale a pergunta: em que isso vai interferir na sua vida? Que mal vai lhe fazer? Em que vai lhe afetar? Se idade determinasse o destino de uma relação, os jovens ficariam casados até que envelhecessem ou que começassem a envelhecer. E todo mundo sabe que isso não é verdade. Muito pelo contrário, os casais jovens estão se separando cada vez com mais frequência. Eu conheço um casal jovem que se separou com menos de 3 meses de casado. A mulher era apaixonadíssima. O homem considerava a mulher a maior gatinha. Não durou 3 meses. A moça telefonou para mim para saber se eu sabia onde o marido estava, pois ele saiu à noite do serviço e não voltou para casa. E é lógico, eu não sabia.
E mesmo que eu soubesse, eu não poderia dizer. Eu conheço uma mulher jovem que dizia que jamais iria se casar. Casou-se com um homem bem jovem, vive levando chifre. O que eu tenho com isso? Nada, a vida é dela. Mas é preciso admitir, idade não segura casamento. Porque tem casal com diferença de idade que vive em perfeita harmonia e, pela maneira como se relacionam, passam a impressão de que separação nem existe no dicionário deles. Até a ciência já comprovou: homem que se casa com mulher mais jovem vive mais. E quanto maior a diferença, maior a expectativa de vida. Veja só isso. Existe até uma pesquisa comprovando isso, que foi feita na Dinamarca. A expectativa de vida se prolongou entre 11% e 20%, segundo o resultado dessa pesquisa feita durante 15 anos. Cardiologistas já atestaram que, casando-se com mulheres jovens, os homens podem evitar doenças cardíacas. E muito recentemente, a televisão mostrou um casal em que a mais velha era a mulher, que estava curtindo enormemente o casamento e tinha ficado com um aspecto muito mais jovem. Pessoas assim valorizam a relação, passam a se cuidar mais, a fazer exercícios, caminham juntas, deixam de fumar, ficam atentas a qualquer sintoma de doença, porque querem prolongar a vida para vivenciar a felicidade o máximo possível. E é por isso que fica comprovada a existência de outra bobagem, a de que o homem mais velho não vai dar conta da mulher nova na cama. Pode ser até que ele estivesse fora de forma antes de se casar, mas é só se casar com uma mulher nova que vai passar a cuidar da performance. Aliás, sobre isso tem muita coisa no site recadosecreto.com.br. Porque sexo não depende também só da idade. O homem saudável de idade pode manter-se mais disposto para o sexo do que um homem jovem que não cuida da saúde. E uma prova disso é que os jovens vivem esse drama, procurando com muito mais frequência remédios para problemas de disfunção erétil do que os homens de mais idade. Aliás, lá no site Recado Secreto também a gente fala muito sobre isso. Tem muita coisa interessante. O canal e o site Recado Secreto, aliás, são procurados com frequência por homens jovens que pedem orientação para se livrarem desse drama. É lógico que não estamos falando de extremos, de homens de 98 anos casados com meninas de 18, ou de aberrações em países onde crianças são obrigadas a casar com adultos. Não estamos falando nem de aberrações nem de extremos, mas de relações que hoje já começam a se tornar frequentes e que somente a interferência indevida de mexeriqueiros, muitos por inveja ou recalque, acaba gerando transtornos. Numa breve pesquisa para ver o que existe na internet a respeito dessas relações, encontrei muitos vídeos esclarecidos e esclarecedores, que são o alvo predileto, por sinal, dos que reagem publicando as imbecilidades de sempre. E quanto maior a ausência de preconceitos por parte dos autores dos vídeos, maior a carga de imbecilidade nos comentários, por incrível que pareça. Alguns denotando uma postura altamente reacionária, embora se digam jovens e espertos. Um desses vídeos foi de uma moça que atende por Bia, bastante jovem, e que, em sua pesquisa, quis saber os motivos pelos quais as mulheres gostam de homens mais velhos. Entre as razões estão as de que, na avaliação dessas mulheres, homem demora muito para amadurecer, razão pela qual elas preferem os mais velhos e mais experientes. E ainda que homens mais velhos pensam mais no futuro, enquanto os mais jovens só pensam em balada. Homens mais velhos já fizeram tudo o que tinham de fazer. Normalmente já transaram com várias mulheres e agora estão à procura de um relacionamento sério, entre outros fatores que influenciam no comportamento deles. É preciso acrescentar que homens jovens normalmente aprendem pouco com os seus próprios erros, enquanto os mais velhos sabem onde erraram e não querem repetir esses erros. É lógico que não se pode ser hipócrita a ponto de ignorar que a juventude tem seus encantos. E isso serve tanto para homens como para mulheres.
Mas, da mesma forma que não se pode condenar quem procura estabilidade econômica numa vida cada vez mais difícil, certamente não se pode achar tão estranho assim, ou igualmente condenável, o comportamento de quem busca esses encantos da juventude, o que também varia muito, porque tem mulheres e homens jovens que não se mostram tão encantadores, e homens e mulheres de mais idade que se mostram atraentes nem sempre pela beleza, mas por uma série de outros fatores, entre os quais a inteligência, que efetivamente não é uma característica das pessoas que reagem com idiotices a esse tipo de questão. E certamente quem procura relação com pessoas idiotas deve ser igualmente idiota. Como se vê, cada um tem suas preferências. Visite o site recadosecreto.com.br. Lá tem tudo o que interessa aos homens e às mulheres.